resposta da sua dúvida pode estar neste vídeo. Precisamos alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Nos segue aí e já estará ajudando. Peça que eu compro pra você, mesmo jeito, mesma cor, mesmo jeito. Mas a minha não morda. Ora, seu é seu. Amém? Eu não estou falando de não emprestar, não confunda. Não é isso. Eu estou falando de você ter a ciência de o que é seu, o que é dos outros, e ponto final. Ele diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas dos pés, das suas veredas, quer dizer, proteja os seus pés no caminho deles. Vai para outro caminho, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Interessante que no Novo Testamento, essa expressão derramar sangue, Jesus substitui por ódio. Só ler a Bíblia, isso é importante. É certo que vocês não morrerão. Irmãos, quem está garantindo é o pai da mentira, meu filho. Como é que a pessoa vai acreditar nisso, irmão? Tá? Olha o que diz em João, Evangelho de João, capítulo 8, nos versos 44 e 45. Jesus disse, falando com os homens que estavam debatendo com ele. Não está dizendo sobre nós, está falando sobre eles. Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai. E tem gente que acha que Jesus era todo mansinho. Eu já preguei aqui dizendo que o diabo é seu pai? Não, né? Mas se eu pregasse, estava na Bíblia. Não sei, né, irmãos? Daqueles que não ouvem a palavra de Deus e combate o Senhor. Eles estavam combatendo Jesus, estavam tentando desacreditar Jesus perante as pessoas. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis o quê? Satisfazer-lhes os desejos. Ele foi o quê? Homicida desde o princípio. E que princípio? Exatamente com Adão e Eva. Ele não tinha como matar anjo não morre. Mas ele foi influenciador direto na morte de Eva e depois de Adão. Jesus diz: você foi homicida desde o princípio. Ele foi, né? E jamais se firmou na verdade. Por quê? Porque nele não há verdade. Quando ele profere, quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade? Não me credes. Isso acontece até hoje. O que a palavra de Deus diz é verdade, as pessoas dizem que é mentira. Isso está acontecendo ainda hoje. E finalizando, irmãos, capítulo 3, verso 5 de Gênesis. Ele disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, ou seja, no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não é uma maçã, viu, como está nos quadros. Tem gente que até hoje que acha que o fruto do conhecimento do bem e do mal ou é a relação sexual ou é uma maçã, e não é nem uma coisa e nem outra, tá? Que fruto é, pastor? Não sabemos, a Bíblia não dá detalhes sobre ele. É um fruto. Ele diz: Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Você parou para notar que a serpente não falou assim: como eu, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ele podia dizer assim? Podia. Porque Satanás conhece tanto o bem, porque foi criado por Deus, esteve no reino de Deus, como conhece o mal, que começa com ele. Ele podia dizer: olha, Eva, se você comer esse fruto aí, você vai ser igual a mim, conhecendo o bem e o mal. Mas por que ele não fala igual a mim e fala igual a Deus? Por quê? Para desviar o foco dele. Se ele diz igual a mim, ela vai olhar assim: igual a tu. Não sei se eu quero, não. Né? Olha para tua irmã e para teu irmão. Já pensou essa pessoa aí sibilando? Não sei se eu ia querer isso, não, rapaz. Minha pele já é meio grossa, escamosa. Não sei se ia ficar legal. Não quero ser igual a tu, não. Mas brincadeiras à parte, irmãos, ele é muito ardiloso no que faz, igual a Deus. Mas eles, Adão e Eva, já eram a imagem e semelhança
de Deus. Eles já eram. Ele está oferecendo a ela o que ela na verdade já era, com um diferencial, com uma coisa apenas: eles não conheciam o mal. Aí olhe para os seus irmãos aí, ó. Olhe ao redor, por favor, olhe para os seus irmãos. Levanta a mão só quem está enfrentando algum problema. Levanta a mão quem está enfrentando, eu aqui também. Quem mais? Levanta assim. Aí olha assim e fala assim: obrigado, Eva. Ô vantajona conhecer o mal, viu? Foi uma vantagem tremenda. Quando você tem filhos pequenos e você olha para eles, pequenos. E pequenos hoje para mim não é mais 7, 8 anos, viu? Essa turma 7, 8 anos já tem acesso à malícia. Boa parte deles. Pequenos, pequenininhos. Que você olha e fala: ah, inocente. Que vida maravilhosa. Não sabe de nada do que vai vir pela frente. Não conhece traição, não conhece desprezo, não conhece discórdia, não conhece desapontamento, não conhece nenhum sofrimento da psique humana. A vida é só brincadeira. A vida é só, comida. Ah, meu Deus. Valeu, Eva. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Está me entendendo? Só que essa estratégia do mal continua até hoje. Deus disse, está escrito. Deus disse, mas é verdade? Tá? Satanás continua exatamente assim, ó, ensinando as pessoas, dizendo para elas: duvidem de Deus. Talvez não seja muito assim. Olha, talvez seja outra coisa. Por que tem que ser assim? Por quê? Duvidem. E as pessoas, assim como Eva, estão sedento. Por que está dizendo só Eva, pastor? Machismo é esse? Simplesmente porque ele não tentou Adão. Isso é bíblico. Adão não foi tentado. Nem precisou. Ela deu e ele pegou e comeu. Sabendo o que era. Ele não estava inocente. Ele não foi tentado. Ele decidiu também fazer. Mas eu estou falando aqui de tentação. Tá claro? Deus disse, é verdade? Romanos capítulo 1, verso 25 diz. Quem puder anote isso. Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eles estão falando isso. Quando nós dizemos a criança precisa de uma figura materna e uma figura paterna. Porque a criança, quando é criado com a figura materna e paterna, ela tem uma possibilidade de maior equilíbrio. Por quê? Porque a primeira figura de desejo, de paixão, de amor do ser humano é a mãe. Por causa do contato físico, pele com pele. Por causa do prazer que é gerado ao satisfazer sua fome. Por causa do carinho, por causa de muitas coisas. Mas a figura paterna chega e mostra para o pequeno ser humano que aquele outro ser humano não lhe pertence. Não é dele, como ele imagina que é. Entende? Então inicia-se o entendimento de papéis sociais. Hoje as pessoas estão ensinando que isso não importa. Não importa. Podem ser 2 homens, podem ser 2 mulheres e vai ser a mesma coisa. Não vai. Não vai. Fica em déficit. Mas a própria ciência que antes dizia isso, hoje está assim, ó. Caladinha. Caladinha. Quando nós dizemos família é o núcleo duro da sociedade, eles estão dizendo família é só um conceito. Não, família não é só um conceito. Família é uma instituição sagrada criada por Deus. Está escrito aqui. Foi Deus quem fez.
Sabe o que eles estão dizendo? Que família é uma invenção humana, que o homem inventou para poder manter as posses com ele. E as pessoas acreditam. Está aqui escrito, irmãos. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Deus diz e eles falam, não é. Em Jeremias capítulo 6, e esse é o último texto mesmo, Jeremias capítulo 6, muito importante esse texto, diz no verso 13: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo. Isso aqui é uma forma de dizer Jerusalém, que é uma representação do povo de Israel. Curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é essa, envergonhar-se. Olha só o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Cada vez menos a sociedade dá valor ao pudor. Cada vez menos. Eu passo às vezes na Avenida Prudente Moraes e vejo algumas famílias de pedintes, e a pastora me chamou a atenção de algumas crianças que pequenininhas, sei lá, 6, 7, 8 anos no máximo, de roupas sensuais, de batom, de brinco, pedindo nos carros. Pode ser uma coincidência da família não ter outra roupa? Pode. Mas será que não pode ser de propósito para chamar a atenção dos homens? Sim ou não? Portanto, disse Deus, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. É tudo perturbado, irmãos, eu sei, eu recebo essa gente. Tudo perturbado, irmão. Tudo agoniado. Tudo triste, ansioso. Tudo agoniado com a vida. Aí Deus diz, não, para. Vê os caminhos antigos. Ou seja, veja aquilo que um dia foi te ensinado. Lá atrás. Volta a andar nele. Disse Deus, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, eu não ando. Não ando. Também pus atalaias. Atalaias é um vigilante, tá? É um vigia. Sobre vós dizendo, estai atentos à voz da buzina. É o que eu estou fazendo agora. É exatamente o que eu estou fazendo agora. Anunciando e avisando. Buzina aqui, a gente pensa logo buzina de carro, não, mas era, sabe, o chofar, ou então a buzina de guerra mesmo, que trombeta, podia ser de metal e podia ser um chifre, certo? A buzina, quer dizer, o aviso, mas dizem, não escutaremos. Olha se não é um reflexo dessa geração. Você pode sinalizar, irmão, você pode gritar e vai dizer, gente, olha, você está sendo seduzido. Você está sendo seduzido. O caminho é errado. Você está errado. Vem para cá. Caminho antigo. Vem para cá. Eles dizem, não vem. Não vou ouvir. Não quero saber. Está me entendendo, sim ou não? E é por isso que a estratégia maligna continua vencendo. Não deixe ser na sua vida. Não deixe. Diga ao contrário disso, Senhor, eu quero ser sensível à tua voz. Senhor, quando eu estiver errando, o Senhor tem toda a liberdade de enviar a buzina, o aviso. Eu quero ouvir sim.
Eu quero dizer: ei, Senhor, eu aceito a correção, eu aceito o ensino, eu aceito o Senhor me colocar no caminho certo, porque eu quero isso para minha vida. Eu quero paz, eu quero Deus, eu quero encaminhar-me. Eu não quero ser dos que são e se tornam seus inimigos. Eu não quero ser desses, porque infelizmente, irmãos, infelizmente, até muitos que conhecem a palavra se tornam inimigos de Deus, lutando contra Deus, contra as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem entendeu? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Nos ajude a chegar na meta de alcançar 10 mil inscritos. Segue a gente aí, que já será bênção para nós e para muitos.